Amados irmãos, ainda vivendo um pouco do êxtase do que nós vivemos esses últimos dias, pelo menos para mim, a degustação, até por causa da correria, ela vem depois, e o quanto a gente consegue perceber e sentir o que Deus fez entre nós, essa graça de podermos em unidade nos conhecer melhor, ter comunhão. Isso para mim, assim, ainda estou degustando isso, maravilhado disso, e acredito que isso vai trazer, já tem trago para nós uma visão muito mais ampla do que somos como igreja e do que cada um representa para o outro. E diante dessa maravilha que compartilhamos, eu quero hoje reforçar algo também importante dentro dessa realidade de igreja e comunhão, porque nós precisamos praticar o Evangelho na prática, em serviço, em ação. Isso só é possível quando nós compartilhamos, só é possível quando nós entendemos como um é importante para o outro, como o corpo de Cristo é importante. E aqui nós vamos ver esse texto que, se pudesse ter um título, diria servos em extinção, porque nós vamos falar de servos espirituais, pessoas espirituais. Infelizmente falo nós, porque nós compartilhamos há muito de um mesmo contexto, tínhamos o ensinamento que ser espiritual, uma pessoa espiritual, era aquela pessoa compenetrada, ativa, no sentido de presença, de um serviço muito superficial, e ficava só nisso. Mas nós vamos ver aqui que a pessoa espiritual, ela não é só ativa no serviço, ela também é ativa no amor, é ativa no cuidado, ela é ativa no reino. E isso é maravilhoso, porque saindo dessa coisa superficial e rasa, a gente consegue agora entender um pouco mais, olhando, conhecendo um pouco mais um do outro, como é importante o corpo de Cristo, como é importante a irmandade e como nós precisamos ser espirituais. E aqui Paulo ele vem trazendo aos irmãos uma realidade, dizendo assim: irmãos, se algum for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com um espírito de brandura. Meus irmãos, a gente vai na caminhada, vivenciando a realidade nossa, também compartilhando uns com os outros, e pode acontecer no meio do caminho de acontecer desvios. E essa falta aqui é bom também compreender que é tudo aquilo que entra na nossa vida, que nos afasta do projeto de Deus, da graça de Deus, da salvação de Deus. Pode acontecer no percurso em um de nós está caminhando para um caminho que não é bom, vivendo uma realidade em que Deus está se afastando, ou melhor, a pessoa se afastando de Deus. E a beleza dessa espiritualidade agora, quando eu falo da questão ativa, é essa percepção do outro, esse compartilhar um do outro. A Bíblia, é por isso que a Bíblia vai dizer o seguinte: olha, meus irmãos, confessem o pecado uns aos outros. Aquilo que está nos impedindo precisa ser colocado em voga para que possamos orar uns pelos outros, para que possamos ajudar mutuamente uns aos outros. Isso é maravilhoso demais. Se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige. Olha o trabalho nosso como servos de Deus, de zeladores do poder de Deus, do reino de Deus, do nome de Deus. E ter o amor em olhar para o outro e falar: meu irmão, não vai por aí não, que aí é um problema. Porque às vezes, meus irmãos, nessa coisa rasa, nós ficamos somente no julgar, olhamos uma situação de falta, e nós falamos, e nós julgamos, e só fica nisso.
E o que Deus está colocando para a gente através da sua palavra é: olhe teu irmão com amor e vai lá com brandura e mansidão, porque assim como ele está na falta, um dia também você esteve na falta. Nós somos pecadores, regenerados, mas pecadores. E esse julgar nosso, às vezes, ele se baseia muito nisso. A realidade de alguém está. Mas e o que nós um dia já fomos? O que nós um dia já fizemos? Eu gosto de Hebreus 4,15, que vai dizer assim: nós temos um sumo sacerdote muito capacitado. É mais ou menos isso. Por quê? Porque ele desceu, ele foi um ser humano, ele sabe quais são as nossas dores, ele sabe o que nós passamos. E aí a beleza, porque eu quero trazer um paralelo e eu também sou um pecador e sei o que é pecar. É por isso que eu preciso ir com mansidão e brandura, corrigindo o meu irmão, não julgando ele por aquilo que ele fez ou faz, mas como um pecador também que um dia esteve em situação igual, pior ou semelhante, e dizer: meu irmão, eu me quebrei indo por aí. Não vai por aí não. É ter a ação, você que é espiritual, porque o pecador precisa de restauração e perdão divino. E nós precisamos ajudar esse processo. Se nós fomos alcançados pela graça, pelo poder de perdão divino, também precisamos agora sermos úteis, no sentido de ajudar. É por isso que eu fiquei extasiado, eu falava da êxtase do que vivemos, porque muitos de nós nos abrimos uns para com os outros, do que nos aflige, do que passamos. O olhar passa a ser diferente e dizer: olha a história do meu irmão, olha a realidade da minha irmã, e que bom que nós podemos caminhar juntos. Não, aqui você consegue perceber que não é muito mimimi do questão de não julguei. Não, nós temos que julgar, mas não podemos ficar só no julgar, temos que agir. Ser zeladores da verdade do Senhor, servos da justiça, pessoas espirituais. A beleza entenda como esse ambiente é sadio. Não é um ambiente de apontar dedos somente. É um ambiente de ajudar a sarar a ferida. É um ambiente de confronto, de combate aquilo que está nos colocando na falta e na distância de Deus. É por isso que a congregação, a comunidade de fé, jamais pode ser conivente com aquilo que é errado. O confronto precisa ser real, mas com brandura, pecadores, ajudando pecadores. Pelo amor. Aí Paulo vai dizer o seguinte: olha, meu irmão, se você conseguiu enxergar, é claro que também temos que colocar o outro lado. Precisa haver a liberdade, precisa existir essa abertura, precisa existir o confessar, e haverá o ajudar, haverá a correção, haverá a mão estendida. E vai dizer: olha, mas guarda-te também, para que tu não sejas também tentado, porque é uma área difícil. Nós estamos na mesma condição. Há situações, talvez, e é muito real isso, que na tentativa de ajudar, para tentar persuadir para o lado de cá e persuadir para o lado de lá, acontece. É por isso que nós também precisamos estar firmes, convictos naquilo que acreditamos. Firmes no Senhor, guardando também e sabendo qual é a nossa realidade de pecador e frágil. Para que nós possamos ajudar, precisamos estar fortes. Para que possamos ajudar, precisamos estar de pé. Mas precisamos ajudar. Precisamos ser úteis. Meu irmão, coloque isso no teu coração. É muito importante a tua preocupação com o teu irmão. É muito importante a tua oração para com o teu irmão. É muito importante você ter liberdade de chegar e corrigir. E começa pela nossa família em casa. E também aqui na família de Deus. Tendo nós essa liberdade, que na Bíblia diz: onde há o Espírito, há essa liberdade, nós possamos ajudar nesse quesito. De olhar o irmão e dizer: olha, meu irmão, já vivi algo assim, e por esse caminho aqui, Deus me ajudou. Quem sabe? E aqui Paulo está trazendo isso. A gente coloca isso, é muito vívido na nossa realidade como igreja, na caminhada cristã,
que a gente sempre vai ver as faltas. E às vezes não conseguimos nem ver a nossa. Mas é importante que alguém veja. E diga assim: meu irmão, vai para cá, vai para ali, vai para lá. Ter alguém dentro de casa que possa... Também nós precisamos estar sensíveis e abertos a receber a ajuda do confronto, do amor. Por isso que ele fala com amor, olhando para si. Poxa, como é que eu posso julgar você? Porque hoje eu não vivo mais pelo poder do pecado, se no tempo atrás eu também estava assim. Graças a Deus ele me livrou. Então eu posso ajudar você também, que ele venha te livrar. Nós precisamos também estar abertos, a começar dos nossos mais próximos. E também de quem nós temos mais afinidades, ou mesmo que não, mas dentro do corpo, que é a família de Deus. Guarda-te também, toma cuidado, guarda a tua vida. Eu fico também, às vezes a gente só fica pensando na vida do outro, apontando a volta do outro, nós não estamos guardando a nós mesmos. Caídos, não conseguimos levantar ninguém. E ele vai dizer o seguinte no 3, olha a beleza. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Isso aqui, meus irmãos, é algo interessante demais, porque Jesus ele veio aqui sem pecado, sem falta, levou as nossas iniquidades. Jesus tomou para si uma realidade que não lhe pertencia. Ele teve um cuidado com alguém que nem sequer queria estar perto dele. Ele vem em João e fala assim: o meu mandamento é que vos ameis uns aos outros. Essa lei de Cristo, ela é baseada nesse amor como servos, como pessoas espirituais, amar o mal que nós não queremos para nós, e nós possamos tentar lutar para evitar na vida de outro. Olhar com amor, cumprir, levar essa carga. Olhar essa beleza que é caminhar em unidade, em comunidade, em Cristo. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Ser espiritual, meu irmão, é se abnegar. Hoje, as pessoas fazem tudo para si. Tudo pensando em si. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu quero agitar o meu lado. O outro não importa tanto. Mas a lei de Cristo é o inverso disso. Ele não olhou para ele ao ir à cruz. Ele não olhou para ele no sofrimento que passou. Ele não olhou para ele para descer aqui e se esvaziar e ser esse sumo sacerdote capaz de nos ajudar. Ele olhou para nós e se doou, se preocupou. A caminhada de Jesus em nada era uma coisa muito do acaso. Era tudo muito intencional. No modo que ele ajudava o enfermo, no modo que ele alimentou a multidão, suas palavras, o seu chamado aos seus discípulos, era tudo amor, abnegação. Leve a carga. Conseguir compreender a importância de ser alguém que some, alguém que tem impacto positivo na vida de outro. Isso começa entre nós. Por isso que foi maravilhoso demais essa liberdade que nós vivenciamos nesses últimos dias, de podermos falar sem crise. Porque infelizmente o sistema, ele nos leva a se fechar. O sistema nos leva a tentar caminhar só, na força do braço. Aqui a palavra está nos ensinando que nós precisamos trocar, precisamos nos preocupar, precisamos corrigir, precisamos estar ali, aleluia. Porque senão, meus irmãos, hoje o sistema nos leva a um pensamento que não é bom falar as dúvidas, não é bom falar o que passa, não é bom dizer aquilo que aflige, porque isso é sinal de fraqueza. Sinal de fraqueza é caminhar só, sinal de fraqueza é pensar assim, aleluia. Somos muito mais fortes unidos, uns aos outros ajudando, fortalecendo. Nós não sabemos o que virá, mas em Cristo juntos nós iremos avançar. Temos que desconstruir esse entendimento errado de que meu irmão, eu tenho que me fechar.
E também eu tenho que começar a ser espiritual e não carnal. Não é aquilo que o meu irmão confessa a mim, tem que virar motivo de se espalhar para todo mundo. Nós precisamos ser úteis. O sistema gera problema por quê? Porque o que é falado em secreto é publicado aos quatro ventos. E não é o caso. Se alguém falar publicamente, problema nenhum. Mas se alguém se abrir individualmente, que nós sejamos espirituais o suficiente para ajudar. Quebre isso, meu irmão, minha irmã. É muito bom compartilhar as alegrias e as dores. Como uma família de Deus. As pessoas ficam nessa, eu não posso dizer que eu estou doente, não. O que vão achar? Vão achar o quê? Vão achar nada. Fale, peça. Saia do orgulho, porque é o que ele vai dizer aqui agora. A realidade daquilo que é o contrário ao que é espiritual. Você que é espiritual, corrige teu irmão, ajuda teu irmão, dê a mão a seu irmão. Você que é. Por quê? Porque se você acha que é, se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, se mesmo se engana. Quando nós nos supervalorizamos, o nosso ego inflamado, inchado, em olhar para o irmão que está numa falta e achar que sou superior a ele porque não estou na falta. De se medir um ao outro, olhar, eu sou maior do que ele ou que ela, pela condição que ela se encontra. Você é inchado e está enganado. Quem de nós está sem pecado? Que seja o primeiro que atire a pedra. Meus irmãos, o nosso modelo de comparação não é o pecador do nosso lado. Não é aquele que está perdido em ruína nesse mundo. É Cristo. Se eu olho para Cristo, eu não me inflamo, eu não incho, eu não me supervalorizo, eu não estufo o peito. E infelizmente é assim que acontece. Ah, o irmão foi pego na falta, tá vendo aí? Não quer nada, nunca teve Cristo, e aí vai. Não é assim. Se é isso que acha ser espiritual, é engano. O espiritual é útil. O espiritual é ajudador. O espiritual cumpre a lei de Cristo. O espiritual ama. O espiritual trata com mansidão, sabendo que o que está diante dele é um pecador assim como ele. O espiritual, pela misericórdia, alcançou graça aos olhos do Senhor e pela sua busca de não mais ser envolvido pelo poder do pecado. Isso não o torna melhor do que aquele que ainda está subjugado ao poder do pecado. Aí, olha como acontece realmente, como nós deixamos de ajudar pessoas, porque estamos inchados achando que somos algo, porque estamos olhando o outro de cima e não olhando do mesmo patamar. Se alguém acha ser alguma coisa, não sendo nada, é engano, está se enganando a si mesmo. E é assim que é. É uma espiritualidade rasa, uma espiritualidade que aponta, que acusa, é uma espiritualidade que se acha superior a alguém. Não, nosso modelo é Cristo e Ele nos esmaga. Quando nós olhamos para Ele, nós nos sentimos pequenos, fracos, pó. É por isso que no passado, ou também no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, quando os homens estavam diante do Senhor, ou de alguém enviado por eles, caíam por terra e precisavam ser levantados, porque não tinham nem força. Porque é um modo de dizer, nós somos isso, somos homens. E hoje tem quem se acha alguma coisa, a ponto de olhar o irmão, não na unidade e na família de Cristo, mas olhar o irmão com esse engodo, esse engano de achar que é melhor. Meus irmãos, nós estamos no processo. Compreenda também o seguinte: talvez você está um ponto acima no processo. Não julgue o teu irmão que está um pouco atrás de você. Ajude ele a chegar junto.
na mesma prateleira. Nunca olhe jamais em desmerecimento a alguém, mesmo que esteja em falta. Ajude, comece dentro da tua casa. Não sendo conivente com nada de errado, mas com muito amor. Não é na força, mas é olhando para si e chegando com toda e boa verdade de Deus. E fale de Deus, a palavra de Deus. Ajude. Isso também vai se reverberar aqui entre nós. Nessa abertura, confesse, fale, peça. E que nós sejamos esses servos espirituais que estão em extinção. É muita carnalidade. É muito eu. É muito deslumbre pessoal. É por isso que há pouca transformação, há pouca libertação, há pouca ajuda. É por isso que a comunidade às vezes se torna um antro de gente inchada, pensando só em si, querendo ganhar o seu. Pouco se lixando se o irmão vai se quebrar ainda mais. Quando na verdade, olha só, cumpre a lei de Cristo, ame, Ele amou. Meus irmãos, a palavra é muito clara. O que nos espera no mundo? Aflições, ataques, dores. E aonde deve ser e aonde que será, se esse caso nós entendermos a verdade de Deus, a nossa fonte de amor, a nossa fonte de recarregar mansidão, amor e esperança dentro de casa e na comunidade de fé. Vamos ser arrasados no mundo, mas precisamos nos amar aqui. Vamos ser perseguidos lá, mas precisamos dar as mãos aqui. Precisamos olhar um ao outro e falar: meu irmão, nós somos a minoria, mas eu estou do seu lado para te ajudar em Cristo Jesus a chegarmos no final. Aqui é o lugar, na sua casa é o lugar. E é por isso que precisamos entender a lei de Cristo. É dali que vamos recarregar a energia do amor, da correção e do cuidado. Porque isso é amor. Mostrar o outro, meu, vai por aí não, que é amor. Nós precisamos viver isso muito mais. Eu acho que nós já começamos essa abertura de uns para com os outros de suas realidades. A ideia aqui é enfatizar que nós não venhamos parar. Nós possamos dar continuidade a essa graça que Deus inundou nesses últimos dias. Você poder olhar o outro, ver a história do outro, a condição do outro, falar: o que eu posso fazer para ajudar ele em Cristo Jesus? É isso. Ele continua: não, assim mesmo se engana, mas prove cada um o seu labor. Então terá motivo unicamente de gloriar-se unicamente em si, não em outro. Olhe para si. Não se meça pelo outro. Quer se medir, meça-se por Cristo. Olhe para si, quer se gloriar, se glorie-se não no fato de achar-se melhor, mas de ser alguém que é espiritual, que ajuda o outro, que pode chegar ali com todo amor e corrigir. Não vá por ali não, aleluia. Se glorie-se, não em ser alguém inchado, mas em ser alguém humilde a ponto de se dar um pouquinho de si para o outro, de amar, meu irmão. Não se meça pelo outro, não. E nos últimos anos a igreja ela foi se colocando nessa condição. Um olha para o outro e tenta ver como está. Olha para Cristo. Ele é a vara de medir. E ele vai terminar dizendo o seguinte: que cada um levará o seu próprio fardo. É muito difícil a gente chegar a uma exatidão na mente do escritor inspirado. Mas nós conseguimos fazer aqui algumas exegeses e chegar a uma conclusão ou a um pensamento importante. Lá, no início ele diz: leva a carga uns dos outros. Se eu entendo quão espiritual preciso ser
Volto a dizer, sem mimimi. Nós precisamos julgar as situações, sim, julgue. Mas não termine, não pare só em julgar. Seja espiritual a ponto de estender a mão para ajudar. Espiritual a ponto de chegar para corrigir com amor, com todo o cuidado e zelo de Deus. Levando essa carga um do outro. Você levar essa carga do teu irmão, cumprindo a lei de Cristo. O fardo que você há de levar é o fardo de Cristo. E ele é leve. É leve. No final, quando chegarmos diante dele com o fardo que iremos levar, leve. Com certeza, o desfecho diante do justo juiz será diferente. Será mais ou menos assim: você cumpriu a lei do meu filho, você cuidou do seu irmão, você cuidou da sua família, você cuidou de quem estava próximo de você, você renunciou a si mesmo em prol de impactar a vida de alguém. Esse cuidado do olhar. E às vezes, meus irmãos, é palpável a realidade do outro irmão. Tu bate o olho e você vê. Infelizmente, alguns até conseguem enxergar, mas eles só permanecem no julgar e se enxergam para se achar melhor. Quando nós enxergamos para ser espirituais, cumprindo a lei de Cristo, você consegue chegar no final não com o peso do irmão nas costas, mas com o fardo leve de Cristo. Poder dizer: eu pude ser útil na vida de alguém. Que nós sejamos servos espirituais. Tão raros hoje de se ver, porque infelizmente é ensinado assim, que as pessoas devem buscar por si, fazer por si, olhar para si. Quando na verdade Ele nos chamou como filhos, como uma grande comunidade, para que nós possamos nos amar, nós possamos zelar um pelo outro e o mais importante, zelar pelo nome de Cristo nosso Senhor. Sermos verdadeiros soldados do reino, entendendo a importância que é compartilhar a vida aqui. Meus irmãos, revista-se desse entendimento como uma unidade que fazemos aqui, como igreja, como comunidade de fé, possamos vestir esse entendimento. Meu irmão, é muito importante, para que eu possa me omitir e deixar ele se quebrar. Meu irmão, é muito importante, então eu preciso ter uma ação para ajudá-lo. Volto a dizer, não devemos misturar as coisas. Essa ajuda aqui não é intromissão na vida de ninguém, não é assumir BO de ninguém, não é isso. É o entendimento de, como ser espiritual, eu preciso ajudar meu irmão naquilo que é espiritual, naquilo que está impedindo ele de ter uma vida com Deus, daquilo que está afastando ele de Deus. Eu preciso agir para ajudá-lo a superar, recebendo perdão e restauração divina. É isso. Que a mistura nos leva a um caminho difícil. Então eu tenho que me meter na vida do meu irmão, eu queria saber. Não é nada disso. É ter acesso natural. Quando o irmão abre o coração para dizer a sua realidade. Quando alguém dentro de casa, que já é uma liberdade muito maior, está caminhando por um caminho esquisito, corrige, tenha cuidado com isso, zele com isso, ajude nisso, seja um servo espiritual. Vós que sois espirituais, corrija, ajude, cuide de você também, para você não ser tentado no percurso de ajudar o pecado também te enganar. Mas se preocupe, tenha o coração aberto, tanto para ajudar quanto para receber. Meus irmãos, o ditado popular diz que uma andorinha não faz verão. Nós precisamos uns dos outros. Talvez muito mais do que nós possamos imaginar. Mas nós precisamos. Precisamos da oração, precisamos, às vezes, de um ombro amigo, precisamos, às vezes, de palavras que venham do céu. Precisamos até de situações da natureza, precisamos. Então temos que sair desse inchaço, desse orgulho, desse superego e começar a compartilhar.
Cristo desceu e compartilhou. Compartilhamos a vida aqui. Compartilhamos as nossas histórias, nossas dores, nossas alegrias, como comunidade, como família de Deus. E assim nós estaremos cumprindo a lei de Cristo. Que verdadeiramente não saia da nossa mente essa realidade. Veja tudo, perceba tudo, entenda tudo e tome a ação espiritual necessária para que o teu irmão, para que um ao outro possa ajudar e de fato crescer. Assim seremos o que o Espírito Santo sempre sonhou: uma igreja forte, unida, que dificilmente se quebrará, só mesmo entendendo a realidade. Para que Cristo nos chamou? Seja espiritual. Ajude o Senhor. Amém? Amém? Vamos agradecer ao Senhor pela sua palavra. Amado Deus e Pai, obrigado, Senhor, por estarmos reunidos aqui em Tua presença, diante da Tua verdade. Nós reconhecemos, ó Pai, o nosso marasmo, muitas das vezes, quando enxergamos algo, as nossas palavras agressivas, que só ficam em palavras de julgamento, em pouca ação, quando na verdade, meu Pai, estamos olhando na nossa carnalidade, não entendendo a lei real, a Tua lei, a Tua verdade, que sempre vai impulsionar ao auxílio, à ajuda e ao amor. Te peço, meu Pai, que o Senhor possa abrir nossa mente para que, ao olhar para o irmão, independente do local e da circunstância em que ele se encontre, nós possamos ser luz, ser sal e de alguma forma ajudar para que a presença do Senhor possa ser mais abundante. Peço a Ti também, Pai, que nos dê sabedoria, Senhor, nos dê entendimento, nos dê da Tua verdade, para que não possamos falar nada de nós mesmos, mas que o Senhor possa falar por intermédio dos nossos lábios. E que as palavras do Senhor possam fluir naturalmente e ao encontro do coração mais endurecido, para que a Tua instrução possa chegar. Nos una em propósitos, que as nossas diferenças jamais se tornem indiferença de uns para com os outros. O amor cresça, meu Pai, com uma mansidão e cuidado. E que nós, dessa comunidade de fé, possamos caminhar, ó Pai, unidos, fundados no Senhor, até o dia em que o Senhor nos chamar. Ó meu Pai, tenha misericórdia, Senhor, nos ensina a cada instante. E que a Tua abundante graça, meu Pai, ela possa ser palpável entre nós. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por Tua misericórdia. Obrigado por Tua presença, Senhor. Sentimos o Teu cuidado, pelo modo que o Senhor tem nos levado e nos conduzido. Que sempre permaneça a essência da Tua verdade. Que o Senhor nos corrija, que o Senhor nos exorte, para que possamos sempre estar em Tua caminhada, em Tua linha, e assim possamos fazer Teu reino crescer e Teu nome ser glorificado. Jogue por terra todas as inimizades, meu Pai, todos os bloqueios, Senhor, todo pensamento contrário, meu Pai, à essência da Tua verdade, todo bloqueio, todo ensinamento torto. Não permita que isso crie raiz entre nós, mas que como irmãos, filhos do Senhor, nós possamos compartilhar, Pai, para que esse fardo se torne leve, pela ajuda mútua de uns para com os outros. Nos abençoe sempre, meu Pai, com a Tua luz. Nós Te louvamos, Senhor, e bendizemos, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, vamos para o nosso momento de confissão. Pai,